Oi, pessoal do sexto ano A, eu estou de volta para dar continuidade à explicação do nosso capítulo de ciências, que era o capítulo 17 da nossa apostila 3, da célula ao organismo, das páginas 299 a 308. A organização celular, página 309. Nas figuras a seguir, são detalhadas as funções de alguns componentes celulares. Então, aqui a gente tem a letra A, isso aqui é uma célula animal, aonde a gente tem o núcleo, a membrana plasmática, os centríolos, o complexo de Golgiense, o citoplasma, a mitocôndria, o ribossomo, a retícula endoplasmática, e a gente tem a representação esquemática em corte de uma célula animal, e depois a gente vai ter da célula vegetal, tá? Mostrando a estrutura de algumas organelas. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, membrana plasmática. O que a membrana plasmática faz aqui na célula animal? Envolve e protege a célula e é responsável pelo que entra e sai dela, como água, gás oxigênio, gás carbônico, sais e outras substâncias. O que mais que a gente tem? A mitocôndria. Cadê a mitocôndria? Ela está aqui, ó. Mitocôndria. Tá bem? Qual é a função dessa mitocôndria? Organela na qual ocorre a respiração celular, processo que libera a energia utilizada no funcionamento da célula. A gente tem aqui, que é o quê? O núcleo. Qual é a função desse núcleo? Estrutura formada por uma membrana parecida com a plasmática, que envolve o material genético, o DNA, da célula. O núcleo é responsável pela coordenação do funcionamento celular. Então, ele ajuda tudo dentro da célula. A gente tem o citoplasma, tá bem? O citoplasma, que é esse azulzinho claro aqui, o que ele faz? Ele preenche as células, tem consistência gelatinosa, é rico em água e substâncias dissolvidas, como proteína e diversos tipos de sais. O núcleo e as organelas ficam mergulhadas nesse citoplasma. Então, quer dizer, o núcleo está aqui dentro dessa gelatina, como também as organelas. Depois a gente tem o complexo de Golgiense, que é esse aqui. Conjunto de sacos achatados, conjunto, não é um só, que modifica substâncias produzidas pela célula. Essas substâncias podem ser secretadas em pequenas bolsas. Então, é para isso que ele serve, tá? Para modificar as substâncias que são produzidas por quem? Por essa célula, pela célula toda. A gente tem esse aqui, que é os centríolos, estruturas em forma de cilindro presente aos pares, então de 2 em 2, estão presentes apenas na célula animal, relacionam-se com a divisão celular. Então, a gente tem a célula em si, dentro dessa célula a gente tem o citoplasma, que é aquela gelatina, apoiado nessa gelatina a gente tem quem? O núcleo e as organelas, tá? E que estão espalhados também, tendo o complexo de Golgiense e os centríolos, que cada um vai ter a sua função. Aqui a gente já tem uma célula bacteriana. Ela é bem mais simples, tá certo? Todas essas cores são fantasias, tá bem?
Por quê? Porque os elementos, eles não estão na proporção real, tá? Não estão de forma proporcional. Por quê? Porque senão as cores iam ficar muito parecidas uma com as outras, os tamanhos iam ficar muito parecidos um com os outros, e aí ele não teria como detalhar isso para a gente de uma forma. Então, aqui tem a representação esquemática de uma bactéria, em corte, mostrando o material genético espalhado no citoplasma, ausência de núcleos. As organelas, como os cloroplastos, a mitocôndrias, o retículo e o complexo de Golgi também estão presentes nas células bacterianas. Então, a gente tem aqui, ó, o material genético, que ele não fica dentro de um núcleo, tá certo? Ó, ele está aqui, ó, dentro desses fiozinhos. Isso aqui é a célula em si. Essa parte branca é a parede da célula. Aqui a gente tem a membrana plasmática. Isso aqui, esse azul clarinho, é o nosso citoplasma. Esses pontinhos unidos aqui, ó, não os que estão espalhados, tá? Esses que formam um conjuntinho aqui, ó, um atrás do outro, é o nosso ribossomo e aqui é o flagelo. Bom, eu não detalhei aqui porque algumas dessas coisas nós já falamos lá. Nós já falamos da membrana plasmática, do citoplasma, tá? Da parede celular, que aí ela não tem função, o material genético, DNA, nós falamos na outra célula. Aqui a gente tem, de novo, na figura a seguir são detalhadas as funções e alguns componentes da célula vegetal. Ó, tem a membrana esquemática, que é essa aqui. A gente tem o citoplasma, o complexo, a membrana plasmática, a mitocôndria, o ribossomo, o cloroplasto, o retículo, o váculo e o próprio núcleo. De novo, o váculo. Vamos lá. Esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Estrutura em forma de saco que armazena substâncias, principalmente a água. Depois a gente tem quem? A gente tem esse cloroplasto. Isso aqui, tá? Organela presente apenas nos vegetais e nas algas. Está relacionada com a fotossíntese, processo em que ocorre a formação de alimentos, açúcar, glicose e do gás oxigênio. A gente tem a membrana, ó, membrana esquelética ou parte celular. Tá bem? Tá aqui, ó. A membrana esquelética é essa aqui, ó, tá? Ou parte celular. Estrutura rica em celulose, que dá formato e sustentação à célula. Está presente nas células vegetais, por fora da membrana plasmática. A gente tem o retículo, tá? Endoplasmático, que é isto aqui. E para que ele serve? Ele é uma rede de tubos que se espalha por todo o citoplasma. É responsável pelo transporte interno de substâncias produzidas pelas células. E temos os ribossomos, pequena estrutura relacionada com a produção de proteínas. Encontra-se espalhada pelo citoplasma ou presa no retículo endoplasmático. Gente, a gente não está se aprofundando nesse assunto. Ele só está mostrando para a gente aonde que fica cada coisinha dentro da célula e qual é a função de cada uma delas. Por quê? Porque futuramente em biologia vocês vão trabalhar mais detalhadamente cada
parte e qual é a função real, para que ela serve, qual que é o desempenho dela, de cada uma dessas partes na célula. Então, aqui ele está dando uma parte superficial, vamos dizer assim que ele está dando a introdução para que futuramente a gente se aprofunde mais nesses assuntos, tá bem? Saiba mais, página 305. O vírus, uma exceção. O vírus não são formados por células, por isso são chamados seres acelulares. Possuem características de seres vivos, mas também podem permanecer inertes, isto é, sem nenhum tipo de atividades, como algo não vivo. E, por essa razão, é difícil classificá-los. Assim como os seres vivos, os vírus são capazes de reproduzir, mas só conseguem realizar esse processo quando se encontram dentro de uma célula hospedeira, o que reforça o entendimento de que a célula é uma estrutura fundamental para a vida. E aqui, ó, eletromicrografia do vírus da AIDS, em amarelo, que só se reproduz dentro dos glóbulos brancos, que está em azul. Um tipo de célula sanguínea humana. A imagem foi colorida no computador. As células e os vírus estão ampliados cerca de 2.000 vezes. Então, esse azul é os glóbulos vermelhos, que são uma célula que fazem parte do... os glóbulos brancos, que é uma célula que faz parte do nosso sangue. E o vírus do HIV, ele se reproduz, que é esse amarelo, dentro dessas células que estão no nosso sangue, que é as células que são os glóbulos brancos. Tem o glóbulo vermelho, tem o plasma. Então, o nosso sangue ele é dividido em várias células. As mais conhecidas, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e o plasma, que é o que mais se retira do nosso sangue, que a gente vê nos exames de sangue, vê na hora que vai ser feito a doação de um sangue, do plasma, quando a pessoa está com muita anemia, ela não usa transfusão de sangue, ela toma o plasma do sangue. Tá? E o HIV, ele se reproduz dentro da onde? Desses glóbulos brancos do nosso sangue. A organização celular. Página 302 a 305, eu fiz alguns comentários que eu acho que é importante também, tá? E registrei aqui para que vocês consigam ler, ter acesso a essas coisas que é importante. A membrana plasmática e material genético estão presentes nas células de todos os seres vivos. Existem células nucleadas, que têm núcleo, e células sem núcleos. Assim, o núcleo não é um componente obrigatório para a existência da célula, tanto do ponto de vista fisiológico quanto evolutivo, como demonstram as arqueias e as bactérias. Lembrando que o papel da membrana plasmática e do núcleo também são muito importantes. O que são as arqueias ou archeia? Do grego antigo velho, em português, arqueia, arqueia, arquéia, arqueia, arqueia, árquea. É a designação de um domínio de seres vivos unicelulares, morfologicamente semelhante às bactérias, mas genética e bioquimicamente tão distintas como dos eucariontes. Então, elas são próximas aos seres vivos unicelulares, elas são semelhantes à bactéria, por isso que ela está falando aqui, mas geneticamente elas estão distintas como os eucariontes, que nós vamos falar
futuramente. Qual a diferença entre bactéria e archeia? Bactéria é um domínio de micro-organismos unicelulares, procarontes, que depois nós vamos ver, desprovidos do envoltório nuclear e organelas membranosas, as que ouvimos falar o tempo todo. Arqueobactérias ou archeias são bactérias que vivem em locais desprováveis à vida. Tá certo? Então, aqui eles vivem dentro de micro-organismos unicelulares e que têm vida. As arqueobactérias, elas já são desfavoráveis a quem? A nossa vida. Níveis de organização, página 306. Para facilitar o estudo dos seres vivos, os pesquisadores costumam classificá-los em diferentes níveis de organização, que abrangem desde o nível de célula, a unidade fundamental de todo ser vivo, até a de organismos, como estudaremos a seguir. O estudo dos níveis de organização também ajuda a entender como os seres vivos estão estruturados internamente. O termo organismo aplica-se a qualquer ser vivo. Qualquer ser vivo é um organismo que tenha existência autônoma, isto é, que obtém alimento, transforma este alimento em energia, elimina substâncias, interage com o meio em que vive, se reproduz, reage a estímulo e etc. Assim, um animal, por exemplo, um cachorro, uma planta, por exemplo, um pé de feijão, e um fungo, por exemplo, uma orelha de pau, que é que nem aqueles cogumelos, formados por várias células, eles são seres pluricelulares e são considerados organismos. Mesmo seres formados por uma única célula, que são os unicelulares, como a bactéria, a ameba, que é um protozoário, uma levedura, que é um fungo, são classificados como organismos. Então, organismos são todos os seres vivos que têm a existência autônoma, que consegue produzir a sua energia, produzir o seu alimento, que nem o feijão, o fungo, e que tem várias células ou que tenha uma única célula, ele também é chamado de organismo. Tomemos o ser humano como, por exemplo, embora nosso organismo seja constituído de diversas partes. A gente tem coração, pulmão, cérebro, rim, fígado e etc. Cada uma delas contribui para o bom funcionamento do todo. Se a gente tem alguma coisa que não está legal no nosso organismo, nós não vamos ter um bom funcionamento do nosso corpo todo. Por isso, o ser humano funciona como uma unidade autônoma. O nosso organismo é formado por uma série de sistemas, como o cardiovascular, o respiratório, o digestório e etc. A gente tem o sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório, entre outros. Por isso que eles são chamados de sistema. Esse sistema desempenham funções diferentes. A função do sistema cardiovascular é diferente do sistema respiratório, que também é diferente do nosso sistema digestório. Mas atuam de forma integrada. Um ajuda o outro. Isto é, um depende do outro. Cada um deles é composto de órgãos que, por sua vez, também desempenham funções específicas. Então, o sistema cardiovascular é composto de quem? Do coração. Vamos pensar assim. Esse sistema cardiovascular, ele trabalha junto com o sistema respiratório, que é composto, vamos pensar aqui, do pulmão, que trabalha junto com o nosso sistema digestivo, que tem um intestino grosso, um intestino reto, enfim,
é composto, o digestivo é composto de outros órgãos. Cada um ajuda o outro. Cada um ajudando o outro, eles desempenham a função que vai ajudar o nosso organismo a se manter com bom funcionamento. Se alguma coisa aqui trabalhar devagar, nosso organismo não vai ter um funcionamento correto. Níveis de organização, página 313. Eu fiz um esquema do nível de organização, tá bem? A gente tem uma célula, tá? Ó, unidade microfologia funcional dos seres vivos. Essa célula, a gente vai ter os tecidos, que é o conjunto de células de substâncias intercelular. Daqui vem os órgãos, que é um conjunto de tecido. Desses órgãos, tá vendo? Ó, o ossinho forma o sistema, que é o conjunto de órgãos, o nosso esqueleto. Aqui, esse esqueleto, ele é revestido por um organismo, no caso aqui seriam as penas, conjunto de sistema. Esse organismo, ele se torna em uma população, que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, que vivem em um mesmo local. Quando eles são misturados com outras espécies, a gente tem uma comunidade, ó, conjunto de espécies distintas que vivem em um mesmo local, eles são diferentes. Isto, se tiver rio, água, planta, já forma um ecossistema, que é o conjunto de fatores bióticos e abióticos. Esse ecossistema juntou tudo isso, formou quem? A nossa biosfera, que é o conjunto do ecossistema da Terra. O conhecimento desses níveis facilita o estudo dos seres vivos, pois permite entender melhor como as estruturas que formam organismos podem ser classificadas hierarquicamente, seguindo uma ordem crescente ou decrescente de complexidade. Então, a gente esse organismo partiu da onde? De uma célula. Se a gente imagina aqui um bebê, ele vai seguir tudo isso aqui até chegar na nossa biosfera também. Eu dei aqui de qualquer um, poderia ter citado qualquer um, imaginando que esse organismo está onde? Dentro dessa célula, que aqui tem um núcleo e ele foi reproduzido aqui dentro. Níveis de organização, página 306, a biologia e o estudo da vida. É um campo da ciência muito amplo. Uma forma de classificar os trabalhos e estudos na biologia é a partir dos níveis de reorganização em biologia. Níveis de reorganização em biologia. Os níveis de reorganização em biologia são do menor para o mais amplos. A gente tem a molécula, que é a menor parte de uma substância, como características e propriedades químicas. Depois vem a célula, que é a unidade morfológica e funcional dos seres vivos, que nós vimos aqui. Tá? Depois nós temos o tecido, células e substâncias intercelular que interagem para realizar suas funções. Depois vai vir o órgão. O que é o órgão? Conjunto de tecidos que interagem para a execução de suas funções. Sistema, juntou todo o conjunto de órgãos. O organismo juntou todo o conjunto do sistema, faz tudo uma parte. População, organismo de uma mesma espécie que vivem no mesmo local ao mesmo tempo. Comunidade, populações de diferentes espécies que vivem em um mesmo local ao mesmo tempo. O ecossistema, conjunto de fatores bióticos, diversas comunidades, e abióticos, luz, água, solo, temperatura e etc., que formou a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Bem, pessoal, eu finalizo por aqui a explicação do nosso capítulo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá?
eu estou também deixando os exercícios que estão da página 299 a 308 para vocês realizarem. Logo eu vou vir com a correção desses exercícios. Qualquer dúvida que restar, por favor, me encaminhe um e-mail, sexto ano A, Ciências, professora Regina. Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!